Os últimos anos foram difíceis para a civilização humana, pois o mundo teve que aceitar a pandemia do coronavírus. Felizmente, estamos começando a nos acomodar bem e estamos fazendo todos os esforços para deixar tudo para trás. Mas, infelizmente, parece que isso é apenas o começo. O bilionário da tecnologia, Elon Musk, emitiu seu último aviso sobre o que está por vir. Contra o que Musk está tentando nos alertar? Por que o CEO da Tesla está assustado com seu próprio aviso? Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. A pandemia global de 2019 foi inesquecível, pois o mundo parou devido ao surto de coronavírus. O novo vírus, que foi identificado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, se espalhou pelo mundo à medida que várias tentativas de diferentes países para contê-lo falharam miseravelmente. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde proclamou a epidemia de uma pandemia. E essa pandemia abalou a economia mundial, causando graves prejuízos econômicos aos Estados Unidos e Europa. E infelizmente não foi apenas a economia que desmoronou. Muitas pessoas também perderam a vida. Até o momento, a pandemia registra mais de 776 milhões de casos e 6,87 milhões de mortes, tornando-se uma das mais mortíferas da história. A pandemia do Covid-19 provocou um bloqueio global, pois foi a primeira desde o surto de gripe assustadoramente devastador que matou até 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920 e afetou 1/3 da população mundial. Independentemente disso, a vacina contra a Covid-19, destinada a fornecer imunidade contra o vírus que causa a doença, foi creditada principalmente por reduzir as taxas de gravidade e mortalidade associadas ao coronavírus. Mesmo assim, apesar do uso da vacina, a Europa, em particular, rapidamente se tornou a vanguarda da pandemia. E sem falar que a suposta ineficiência da vacina provocou uma conspiração generalizada. E nem ajudou que houvesse protestos contra os mandatos de vacinas, dos quais o CEO da Tesla, Elon Musk, foi um dos muitos que eram contra a vacina, embora ela tenha se mostrado segura e eficaz. Musk recebeu críticas por endossar pesquisas amplamente desmentidas sobre as vantagens da cloroquina e por afirmar que as taxas de mortalidade do Covid-19 eram exageradas. Apesar disso, o bilionário da tecnologia argumentou que a pandemia do coronavírus é uma bobagem e, em um e-mail para a Tesla, os funcionários deveriam descrever o Covid-19 como uma forma específica de resfriado comum e estimar que, aos casos confirmados de Covid-19, não atingiram 0,1% da população dos Estados Unidos. Ele anunciou com orgulho que não receberia vacina, uma vez que ele e seus filhos não corriam risco, e pediu publicamente a acusação do ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci. E mesmo quando ele e seus filhos receberam a vacina mais tarde, ele revelou que recentemente que teve efeitos colaterais adversos graves após sua segunda dose de reforço. Embora deve ser notado que efeitos colaterais adversos graves são certamente melhores do que morrer de Covid-19. No entanto, embora a maioria das alegações do bilionário da tecnologia tenham sido desmascaradas há muito tempo, as informações atuais sobre os efeitos colaterais cumulativos não reconhecidos da vacina Covid-19 o justificaram em algumas formas. Grandes empresas farmacêuticas como a Moderna e a Pfizer afirmaram que as vacinas eram seguras e eficazes, pois obedeciam a todos os critérios de ensaios clínicos. E isso foi verdade para a grande maioria das pessoas que tomaram a vacina. No entanto, como acontece com todas as vacinas, elas podem ter efeitos colaterais adversos em pequenas porções da população. Na verdade, Elon Musk e muitos outros pensam que toda a resposta à pandemia do Covid-19 foi uma farsa das grandes empresas farmacêuticas para colher grandes recompensas financeiras.
Para contextualizar, você sabia que uma pesquisa realizada recentemente mostrou que a pandemia criou pelo menos 40 novos grandes bilionários que lucraram milhares de dólares a cada segundo com a vacina Covid-19? A vacina foi desenvolvida muito rapidamente usando alguma tecnologia muito avançada. Portanto, faz sentido que seja mais caro produzi-la. A Pfizer, por exemplo, lucrou 100 bilhões de dólares apenas em 2022. E seu CEO, Albert Bourla, reconheceu recentemente que a pandemia do Covid-19 foi como um ensaio, dando o fato de que 60% dos americanos receberam múltiplas doses de vacina. Isso faz sentido. Mas depois de horas pesquisando e tentando encontrar respostas para essa pergunta, logo ficou claro que essa era apenas a ponta do iceberg. O CEO da Moderna, uma das maiores empresas farmacêuticas e de biotecnologia dos Estados Unidos, Stéphane Bancel, também reconheceu que o negócio produziu 100 mil doses da vacina Covid-19 em 2019, ou seja, essas empresas trabalham em vacinas Covid-19 há muito tempo antes que alguém soubesse o que era isso. O que é verdade para todas as principais doenças do mundo. Isso é definitivamente muito para absorver, já que a epidemia parecia uma emergência médica da qual as corporações farmacêuticas se beneficiaram muito. Para completar, mais de 2/3 do Congresso receberam financiamento de campanha dessas mesmas empresas farmacêuticas durante as eleições de 2020. No entanto, o mundo já passou para a fase endêmica e está gradualmente voltando à vida normal. No final, o resultado é que recuperamos nossas vidas e a grande maioria de nós não teve nenhuma reação grave à vacina. O diretor da WHO foi apontado como tendo dito, abre aspas, estamos muito mais perto de poder dizer que a fase de emergência da pandemia acabou, fecha aspas. Mas, à medida que o mundo está em transição silenciosa para uma fase endêmica, muitos, especialmente Elon Musk, tornaram-se cada vez mais claros em alertar as famílias de que fomos enganados e que devemos nos preparar para o pior. Em um relatório recente de Elon Musk, o CEO da SpaceX admitiu que obteve informações de uma avaliação de inteligência confidencial fornecida à Casa Branca e aos membros do Congresso de que o vírus Covid-19 provavelmente se espalhou devido a um vazamento de laboratório em Wuhan, China, embora esta seja definitivamente uma teoria da conspiração e tenha sido desmascarada. Apesar da descoberta ser interessante, muitas pessoas, incluindo Elon Musk, pensaram que o vírus se originou em um laboratório de Wuhan, mas a maioria dos meios de comunicação e certas organizações governamentais descartaram suas alegações como informações falsas, já que não há provas para apoiar isso. De acordo com um artigo do Washington Post de 25 de maio de 2021, a possibilidade de o coronavírus ter surgido de um laboratório foi rapidamente descartada pelos cientistas no início de 2020. Conforme um artigo de 21 de março de 2020 no USA Today, sugestões de que o coronavírus foi feito ou projetado para uso em armas biológicas chinesas são falsas. O Dr. Fauci chegou ao ponto de afirmar que ele e outros virologistas respeitáveis tinham provas sólidas de que o vírus passou de animais para seres humanos. A melhor evidência mostra que o vírus por trás da pandemia não foi feito em um laboratório na China, disse Fauci na televisão nacional. E isso, é claro, foi apoiado por sólidas provas científicas. A propósito, novos e-mails descobertos pelos republicanos da Câmara examinando a pandemia do Covid-19 indicaram que o ex-diretor da NIAID encomendou um artigo científico em fevereiro de 2020 e, exatamente 8 semanas após ter feito essa encomenda, Fauci apareceu em uma coletiva de imprensa da Casa Branca e citou o mesmo papel que apoia o cenário de vazamento de laboratório enquanto finge ignorância sobre os autores. Em um relatório recente de Elon Musk, o CEO da SpaceX admitiu que obteve informações de uma avaliação de inteligência confidencial fornecida à Casa Branca e os membros do Congresso de que o vírus Covid-19 provavelmente se espalhou devido a um vazamento de laboratório em Wuhan, na China. Embora esta seja definitivamente uma teoria da conspiração e tenha sido desmascarada, essa descoberta é interessante. Muitas pessoas, incluindo Elon Musk, pensam que o vírus se originou em um laboratório na China.
mas a maioria dos meios de comunicação e certas organizações governamentais descartaram suas alegações com informações falsas, já que não há provas para apoiar isso. Portanto, o artigo estará disponível. Abre aspas. Não tenho os autores no momento, mas podemos disponibilizar para você. Fecha aspas. Disse Fauci na conferência. De fato, o coautor do relatório, Dr. Christian Andersen, posteriormente reconheceu em um e-mail divulgado pelo Comitê de Supervisão da Câmara que o Dr. Fauci o levou a criar a pesquisa com a intenção de refutar a teoria do vazamento do laboratório. As informações mais recentes levaram ainda mais questões sobre por que o ex-chefe do NIAID faria tanto esforço para ocultar as origens da pandemia. Além disso, vários legisladores, principalmente o senador Rand Paul, acreditam que Fauci fabricou o surto e o transmitiu à China. Aqui está o que Rand Paul disse. Abre aspas. Ele estava muito envolvido nesse ganho de pesquisa funcional e também estava envolvido nas doações que foram para terceiros que pagaram por isso. Dr. Fauci é responsável por tudo. Ele criou o ganho de função e deu para a China. Eles criaram a arma biológica, que é o Covid-19. E ela quebrou o mundo, fecha aspas. É lamentável que essas teorias malucas da conspiração estejam nos cargos mais altos do governo. Elon Musk, que uma vez chamou Fauci e a suposta relação de trabalho corrupta de sua esposa, parecia concordar com o senador que Fauci era responsável por financiar o desenvolvimento do coronavírus. Abre aspas. Ele fez isso por meio de uma passagem pela organização, fecha aspas. Musk respondeu em um tweet, sem surpresa. A resposta de Elon Musk enfureceu a China, pois eles mais tarde alertaram o CEO do Twitter contra o compartilhamento de postagens que promovem a teoria do vazamento de laboratório do coronavírus. O país chegou a sugerir que o tal comentário poderia prejudicar o relacionamento da Tesla com o segundo maior mercado da empresa. Uma publicação estatal na China emitiu um aviso a Musk, dizendo que ele poderia estar quebrando o pote da China, que é traduzido livremente como morder a mão que o alimenta. Dado que a Tesla tem um amplo campus de fábrica em Xangai e a China responde por cerca de 40% das vendas da Tesla, as tensões com o país seriam extremamente caras para Musk. Lamentavelmente, as empresas que fazem comentários na China que Pequim considera desfavoráveis foram imediatamente alvo de restrições para prejudicarem suas empresas, o que significa que Musk corre o risco de perder seu segundo maior mercado. Na verdade, o tempo de Musk operando na China não foi totalmente livre de problemas, devido a preocupações de segurança de dados em relação às conexões da Tesla com a internet de Musk do projeto Starlink da SpaceX. Uma expansão da fábrica de Xangai foi adiada. Além disso, os automóveis da Tesla foram proibidos de entrar em prédios militares e conjuntos habitacionais chineses no início de 2021, devido às preocupações com a captura de dados confidenciais por câmeras integradas aos veículos. Então, como você também pode imaginar, o CEO da Tesla deve agir com cuidado, mas isso é diferente de Elon Musk, já que o bilionário da tecnologia emitiu recentemente seu último aviso de que a pandemia do coronavírus é uma prática para futuras pandemias para as quais a Organização Mundial de Saúde, WHO, está preparando. E ele acredita que o futuro vírus pode ser o vírus Marburg. A doença, que tem uma taxa de mortalidade de até 88% e está relacionada ao ebola, é extremamente virulenta e produz febre hemorrágica. É classificado como uma categoria de agente de bioterrorismo pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e pela OMS como risco para patógeno, exigindo contenção em um nível de biossegurança semelhante a 4. Acredita-se que o vírus Marburg tenha desenvolvido de um morcego frugívoro africano e foi inicialmente descoberto em 1967 nas cidades alemãs de Marburg e Frankfurt, entre o pessoal do laboratório que havia sido exposto a macacos verdes africanos importados de Uganda. 31 pessoas foram infectadas durante os surtos e 7 deles faleceram. É uma doença fatal e um surto em Angola de 2004 a 2005 deixou 90% dos 252 casos confirmados mortos.
Felizmente, não é transmitido pelo ar, mas ainda pode se espalhar pelo contato direto com o sangue ou outros fluidos corporais de um paciente infectado ou com superfícies e itens contaminados com o vírus, como roupas ou roupas de cama. A doença pode provocar febre alta, hemorragia, mal-estar e dores musculares. Todos os sintomas são devastadores. E de acordo com um especialista em doenças infecciosas, o Dr. Isaac Bogosh, disse que, abre aspas, pode afetar todos os órgãos e está essencialmente causando a síndrome do choque, fecha aspas. Ele acrescentou que o vírus também pode levar a problemas gastrointestinais e tendência a sangramento frequente, e que se a morte ocorrer, ocorrerá entre 8 e 9 dias após a perda significativa de sangue e choque, e rostos inexpressivos, dando-lhes uma aparência fantasmagórica. Atualmente não há vacinas ou medicamentos antivirais aprovados para tratar o vírus, e recentemente houve um surto na Guiné Equatorial após a morte de pelo menos 9 pessoas na província de Kinéten, no leste do país. Testes preliminares revelaram que a doença estava presente em uma das amostras. Até agora foi enviada uma equipe altamente qualificada aos distritos afetados para impedir a propagação, avaliar a situação e impedir novas pandemias mundiais. Especialistas em epidemiologia, gerenciamento de casos, controle de infecções, trabalho de laboratório e comunicação de risco foram enviados para a região. Felizmente parece que o atual surto de Marburg é regional, mas como aprendemos recentemente com o vírus Covid-19, uma infecção em uma região da Terra pode se espalhar facilmente para outra área em um tempo relativamente curto. Abre aspas. Vimos isso, por exemplo, com a epidemia do vírus Ebola na África Ocidental, que começou com um surto muito pequeno e se transformou em um surto de vários países e vários anos que levou muito tempo para ser controlado. Fecha aspas. Disse Bogosh. No entanto, em preparação para evitar ou lidar melhor com uma possível pandemia, a Organização Mundial da Saúde convocou recentemente um painel de especialistas para discutir como combater o visto Marburg. E os membros do consórcio de vacinas contra o vírus, Marvac, alertaram que pode levar meses antes que vacinas e terapias eficazes são disponibilizadas, pois os fabricantes precisam reunir materiais suficientes e realizar testes. Eles afirmam que esperam que o vírus seja contido e controlado antes de desencadear uma pandemia no mundo. E até agora a equipe da Marvac descobriu 28 potenciais candidatos a vacinas experimentais, a maioria das quais foram inicialmente desenvolvidas para combater o vírus Ebola. Infelizmente, eles enfatizaram que testar essas vacinas pode nem ser prático porque vírus como o Marburg raramente produzem um grande número de casos. Como resultado, pode levar vários surtos antes que haja casos suficientes para avaliar com precisão a eficácia do vírus. O grupo de especialistas estimou que seriam necessários pelo menos 150 casos para um julgamento de contatos de 2007 a 2022. 30 casos foram relatados em todo o mundo antes desse surto. No entanto, dado ao recente grande surto, podemos esperar uma vacina o mais rápido possível. Lamentavelmente, Musk não acha que isso acontecerá tão cedo, pois acredita que a forma como o governo lidou com a pandemia do coronavírus o deixou com pouca confiança em como lidar com futuras pandemias. O CEO da SpaceX alertou que a taxa de mortalidade de pessoas jovens e saudáveis por doença do coronavírus e os efeitos colaterais subsequentes da vacina proposta garantem que, se esse vírus de Marburg não for contido rapidamente, teremos uma pandemia ainda mais mortal. Então, você acredita que Musk pode estar certo sobre uma segunda pandemia? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.